Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que privilégio, mais um domingo, estarmos aqui, nesse friozinho gostoso, ouvindo sobre a palavra de Deus. Você que está nos acompanhando pela internet, você também é muito bem-vindo. E deixo aqui o meu Feliz Dia das Mães. Que Deus continue abençoando as mães aqui presentes, as mães da nossa igreja, as mães que estão ao redor do mundo. E que Jesus continue a fazer presença na vida de cada uma de vocês. Mãe é um ser maravilhoso. Tanto que o Senhor em Isaías se compara como a mãe que consola o seu filho. Dessa forma, o Senhor também consolará o seu povo, né? E Deus, ele atribui grande valor sobre a vida das mães. E a igreja também reconhece o grande valor que cada mãe tem na sociedade, no mundo e também na vida comunitária, na vida individual também, nas suas particularidades. Então, Feliz Dia das Mães, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em Apocalipse, a partir do capítulo 21. Nós estamos na nossa aula de número 52, olha só, já são mais 50 aulas estudando o livro de Apocalipse. Acredito que seja o assunto, o tema da escola bíblica que tem transmitido, tem sido mantido em nossas redes sociais com maior tamanho, né, maior tempo de duração em nossos canais. Isso é uma bênção do Senhor. Você pode acompanhar todo o estudo no nosso canal no YouTube, né, as nossas 51 aulas passadas estão todas lá para que você tenha um assunto bem aprofundado, bem teológico, bem denso, também não tenso, denso, né, de Apocalipse, a fim de que nós também aprimoremos o nosso entendimento e acompanhemos isso sempre com muita alegria e com muito conhecimento no Senhor. Hoje vamos dar então continuidade ao capítulo 21, a partir do versículo 9 até o versículo 14. No entanto, eu gostaria de fazer a leitura do capítulo todo, para que possamos nos familiarizar cada vez mais com os vários elementos que encontramos em Apocalipse 21. E isso é de extrema importância, porque a gente tem que saber como que vai ser a nossa casa, né, pastor Patrick? Tem que saber certinho. Então vamos nos familiarizando, porque é para lá que a gente vai. No final das contas, a gente vai tudo para lá, né? A gente vai se encontrar tudo lá. Então vamos fazer uma leitura aqui novamente. Lemos semana passada o capítulo 21 completo, e fomos até o versículo 8 no nosso estudo. Hoje, a partir do versículo 9 até o 14, mas mesmo assim, faremos a leitura completa deste capítulo. E diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que habitam que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam ao leste,
3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada uma desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que lhe pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vou fazer a leitura até o versículo 5, meus irmãos, que é o final da descrição desse texto. Capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nela, Senhor Deus, nós encontramos as palavras de esperança que tanto o nosso coração precisa, Pai. Diante dos nossos medos, diante das nossas necessidades, nesse mundo caído, Pai, que muitas vezes cega os nossos propósitos e até mesmo ofusca no nosso entendimento qual é a nossa identidade. A Sua palavra, Deus, pela ministração e pela iluminação do Seu Santo Espírito, nos dá, Pai, um novo sentido. Obrigado por ela, Deus. Tenha misericórdia de nós nessa aula e que sejamos, Pai, impactados pelo que a Sua palavra verdadeira diz. E que sejamos, Pai, instrumentos nas Suas mãos para praticar as boas obras e trazer esperança, essa esperança que nos sustenta hoje. Trazer esperança para outros que ainda estão desesperados nesse mundo sem propósito. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui que no capítulo 22 é quase um felizes para sempre, né? A gente encontra e reinarão para todo sempre. Nós, o povo de Deus, estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Nós, lembrando, estamos na 7ª e última sessão de Apocalipse, onde nós já vimos o milênio, a derrota do dragão, já vimos também o juízo final, e semana passada começamos a falar sobre o último estágio dessa revelação apocalíptica, que é o novo céu e a nova terra, a morada eterna, o estado eterno, onde nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. E depois, a partir do versículo 6 do capítulo 22, encontramos as advertências finais, né? A última parte onde encontramos, então,
anúncios de Jesus para que mantenhamos a vigilância e estejamos sempre vigilantes, esperando a volta gloriosa de Jesus. Então nós encontramos semana passada, no versículo 8, nós vimos a ruína daqueles que não habitarão no novo céu e na nova terra. Nós encontramos ali no versículo 8 que os covardes, os incrédulos e toda aquela série de pecadores ali, listados, elencados, eles estarão então no lago que está queimando com fogo e enxofre, que é um símbolo ali à segunda morte, que é o estado de condenação eterna. Mas a pergunta que devemos fazer é: qual que é a necessidade de Deus ele criar um novo céu e uma nova terra? Se todas as coisas aqui estão contaminadas pelo pecado, por que Deus, na sua sabedoria, na sua onipotência, na sua glória, ele não destrói tudo e cria algo novo, né? Algo que é criado do nada, novamente, como foi no início? Por que Deus ele faz todas as coisas novas novamente? Por que ele tira o vestígio do pecado? Bom, nós encontramos na Bíblia e sabemos isso claramente, que Deus ele cria todas as coisas para o seu louvor. Deus ele cria todas as coisas para a sua glória. E nós podemos nos alegrar nisso. Podemos saber que Deus ele não vai destruir todas as coisas para fazer algo novamente. Muito pelo contrário, ele purifica todas as coisas para que essas coisas elas se tornem novas novamente. E nós estamos falando sobre um estado agora eterno, onde nós não somos mais condenados pelo tempo, onde nós não somos mais deixados à mercê do tempo que se passa. Muito pelo contrário, estaremos na presença do Deus Altíssimo, junto com Ele, isentos de qualquer efeito que o tempo poderia agora nos trazer, onde céus e terra se unem e formam uma nova realidade. Esse é o plano de Deus. E é nesse novo lugar, nesse novo estado, onde nós também encontramos a concretização de todas as promessas de Deus. Nós vimos na pessoa de Cristo, e essa é a mensagem de Apocalipse, da primeira até a segunda vinda de Cristo, o cumprimento do Antigo Testamento na sua pessoa. Vimos também o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e no Novo Testamento, se cumprindo também na vida da igreja. E aquilo que Jesus tem feito e aquilo que Jesus continuará a fazer, vem se cumprindo até o final desse tempo. E nós podemos com toda certeza saber que é com Deus que nós podemos ter confiança e esperança. Então a preocupação aqui é falar sobre a eternidade. Mas perceba que é a eternidade do santo, é a eternidade do salvo, e não a eternidade do ímpio. A eternidade do ímpio aqui é só descrita como um lugar para que tem a segunda morte, que é o lago de fogo. E existe uma descrição fantástica, uma descrição muito ampla dentro do que diz respeito à eternidade do santo. Então, perceba que o lago de fogo ele não é descrito em detalhes, né? Mas vemos aqui que existe uma descrição muito ampla do novo céu e da nova terra, em vários detalhes. Claro, falando sobre uma realidade onde não se pode descrever, sobre uma realidade onde encontramos ali tentativas de descrever algo que é indescritível. Por isso que nós vemos linguagem humana, linguagem acontecendo aqui, sendo colocada para descrever algo que é apenas uma tentativa de descrever algo que não dá para descrever. Por isso que é semelhante a, como se fosse tal coisa, é isso, é aquilo, mas não é literalmente isso. E é por isso que é importante termos em mente essa descrição clara de Apocalipse, essa intenção clara que encontramos aqui no seu próprio estilo literário, onde o simbolismo ele não é a alegoria. Eu já falei isso várias vezes. O simbolismo não é alegoria. A alegoria é um estilo de linguagem, o simbolismo é outro estilo de linguagem. Nós estamos falando de símbolos, onde um elemento é tratado para representar uma realidade concreta, algo literal. Por exemplo, a cor branca em Apocalipse. Não quer dizer que as vestimentas brancas, as pessoas que encontramos vestidos de branco em Apocalipse, estão literalmente vestidos de branco.
O fato é que delas estarem vestidas de branco mostra que Deus ele deu uma nova identidade, uma identidade santa para essas pessoas, porque o branco representa essa santidade colocado ali, né? O cavaleiro branco, por exemplo, já vimos aqui que fala sobre o Evangelho Santo. Nós vimos o cavaleiro vermelho que fala sobre a guerra, vimos o preto falando sobre a fome, vimos o amarelo que é um símbolo ali de morte acontecendo, né? Vimos o dragão também vermelho ali como símbolo de morte, de perseguição, de furor, de guerra, de assassinato. Vimos o escarlate, que é um outro tipo de vermelho, mas agora, lá na grande meretriz, agora para descrever a impureza do pecado, para descrever o quanto o pecado ele é vivo, e quanto o pecado ele é sedutor e tentador. Então nós encontramos simbolismos em Apocalipse o tempo todo. Elementos figurados que tratam sobre uma realidade. Nós vimos o número 12, o número 7, o número 40 na Bíblia também, sempre como números ali que estão representando realidades. E aqui não é diferente. E é por isso que nós devemos ter essa mentalidade de que a descrição que nós encontramos em Apocalipse 21, falando sobre o novo céu e a nova terra, sobre a nova Jerusalém, assim, se nós interpretamos literalmente todo o livro de Apocalipse, aqui nós também precisamos interpretar literalmente. Porque qual que é a régua de medir aqui para interpretar algo simbólico e depois algo alegórico e depois interpretar algo literal? É por isso que precisamos enxergar a Bíblia na sua vasta diversidade literária, de estilos literários, e entender à luz da própria Escritura aquilo que a Bíblia está falando sobre ela mesma. Existem verdades que nós interpretamos literalmente em Apocalipse? Com certeza, porque isso foi falado, por exemplo, por Jesus, pelos apóstolos, profecias do Antigo Testamento. Nós vemos muitos símbolos? Com certeza. Nisso nós precisamos várias vezes apelar para a cultura, entender o contexto em volta de quem estava escrevendo tal texto, tal carta, tal livro, a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse. Então, a descrição que encontramos em Apocalipse 21 está dentro dessa também interpretação extremamente simbólica. Então existe um porquê dessas descrições e elas estão transmitindo verdades eternas, realidades eternas na nossa vida. Então encontramos formas, tentativas de escrever coisas que são indescritíveis aqui no novo céu e na nova terra, porque é uma outra realidade. Nós, por exemplo, sabemos de atributos comunicáveis de Deus, como, por exemplo, o amor, a bondade, a misericórdia. São atributos que nós encontramos em Deus e que Ele transmite e comunica para nós. Mas tem os atributos incomunicáveis, como a eternidade, a onisciência, a onipotência. E tudo isso nós encontramos apenas porque nos foi revelado. Em outra realidade, pode ser que existam coisas que Deus nos revele num outro estado. A gente percebe que existem outras coisas que são boas do caráter de Deus nessa outra realidade, que a Bíblia não nos revela. Então, o estado eterno nos fala sobre um lugar, uma realidade, um ambiente extremamente impossível de se descrever. Você consegue descrever como que acontece a vida sem a intervenção do tempo, por exemplo? O tempo hoje acontece a cada segundo. Passou um segundo, agora passou mais um, passou mais outro, passou mais outro. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Como que a gente se imagina num estado onde não tem isso acontecendo? É impossível, porque a nossa mentalidade, nós estamos cativos dentro do tempo, nós estamos cativos aqui dentro. Nós estamos pensando e o nosso entendimento não consegue mensurar aquilo que é eterno, por exemplo. A ausência do tempo, nós não conseguimos perceber nem sequer imaginar como isso acontece. Mas nós percebemos na Bíblia, e nós sabemos na Bíblia, melhor dizendo, que vai existir essa realidade no novo céu e na nova terra. Está dando para entender? Tudo certo? Tudo correto? Então, vamos lá. Então, perceba que o novo céu e a nova terra, essa nova realidade, onde céu e terra se juntam. E por que isso acontece?
Porque Deus acha, crê e faz que todas as coisas aconteçam, porque Ele fez isso para o seu louvor, para a sua glória. Por isso, essas coisas também precisam de redenção. Essas coisas, a criação, ela precisa de redenção. Ela clama por isso. Vamos abrir lá rapidinho Romanos 8, capítulo 18 a 25. Romanos 8, versículos 18 a 25. Enquanto você procura aí, vou tomar um gole de água. E diz assim em Romanos 8: Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Colossenses 1:20, abra lá, em Colossenses 1:20, um versículo depois, pastor Patrick, do texto de hoje, hein? Ó, tô dando spoiler já do que o pastor vai pregar na próxima vez. Olha só que interessante, né? É o texto que continua a devocional de hoje. Coincidentemente, eu usei essa passagem, pastor Patrick, para nós termos esse pensamento conjunto aqui. Colossenses 1:20 diz: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, o sangue de Jesus, ele reconcilia todas as coisas, nos céus e na terra. Por isso que esse novo céu, essa nova terra, elas se completam. É importante pensarmos assim, porque assim, quando nós morremos, a ideia de morrer é o corpo e o espírito se separando. O céu, para onde a alma vai, vimos essa semana no UPA em Casa o texto de Eclesiastes, né, 12, vai falar que o espírito ele volta para Deus e o corpo ele fica no pó. O céu atual, ele não suporta, na verdade nós não suportamos, o nosso corpo não suporta o céu atual. No entanto, a alma não fica penando aqui na terra, a alma penada, assombração, não fica também. Mas a naturalidade dessa unidade humana, do ser humano que Deus criou, é que corpo e espírito estejam juntos sempre. E para isso precisa conciliar todas as coisas também. É por isso que é tão importante, aqueles que ressuscitaram e foram arrebatados, como nós estamos vendo em Apocalipse, agora eles precisam de uma morada. Eles precisam de um lugar para viver. E esse lugar para viver precisa ser uma nova realidade, onde nós vamos ver aqui agora em 1 Coríntios 15, versículo 44, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo ele usa um termo muito interessante em 1 Coríntios 15, versículo 44. Ele vai falando a partir do versículo 35 e vai fazendo uma comparação, uma analogia sobre uma semente que é jogada na terra e que precisa morrer para então brotar e ter vida. Mas o versículo 44 é o ápice aqui daquilo que ele está querendo nos dizer. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Como que se dá isso dentro da compreensão cristã? Um corpo espiritual. Se espírito, ele não tem forma. Estamos falando sobre uma realidade onde não vai ser meramente física, mas vai ser plenamente espiritual. Mas também não vai ser meramente espiritual, vai ser completamente física. E o cristianismo ele fala sobre uma realidade onde nenhuma outra religião fala.
As outras demais religiões vão falando sobre um estado exclusivamente espiritual, onde a matéria ela vai se degradando e onde ela não vai mais existir. O cristianismo ele fala sobre uma outra compreensão de esperança, onde corpo, espírito e de uma forma plena, onde existirá um corpo espiritual, vão estar habitando conjuntamente. Esta é a realidade do novo céu e da nova terra, um lugar de morada para esses que ressuscitam possam viver então eternamente. O céu que vem, o céu ele vem até a terra, se juntam e o Senhor então faz morada junto com a criação, onde não vai mais ter sol, como nós vimos ali, Será que entendemos isso literalmente? Será que é só um símbolo para dizer, para exaltar a glória de Deus ali no meio do povo dele? Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Mas entendamos, a realidade do novo céu e da nova terra, ela tem esse ápice para que aqueles que agora têm seus corpos físicos, mas agora glorificados, tenham uma nova habitação. Isso é um consolo muito grande para nós, porque nós somos peregrinos neste mundo. Nós não habitamos neste mundo. Nós não somos cidadãos deste mundo. Por mais que vivamos aqui, por mais que precisemos fazer a diferença aqui, por mais que precisemos ser influentes aqui, mas como vimos no sermão de hoje, precisamos fazer com que todas as coisas convirjam para Cristo. Se nós esperamos justiça social, se nós esperamos um governo justo, nós precisamos refletir a nossa esperança nesse lugar onde habita a justiça, onde não tem mais morte, onde não tem mais medo, na realidade aqui. Porque nós somos cidadãos desse lugar. E por isso, como cidadãos desse lugar, embaixadores aqui, precisamos fazer de tudo para que essa realidade, por mais que seja impossível, porque nós encontramos a concretização disso na volta de Cristo, nós precisamos, enquanto isso, fazer de tudo, aquilo que tiver ao nosso alcance, pela graça de Deus, fazer com que esta realidade seja também um reflexo da nossa morada eterna, que é o novo céu e a nova terra, o lugar onde habita a justiça. Por isso que nós devemos ser os melhores cidadãos nesse mundo terreno, porque a nossa pátria é celeste, a nossa pátria é do novo céu e da nova terra, é de outro lugar, não diz respeito a esta cultura, mas vivemos aqui e precisamos ser luz aqui. Meus irmãos, entrando então propriamente dito no texto, temos ainda tempo, nós vemos ali no versículo 9, algo muito interessante, que nós percebemos o caráter cíclico do Apocalipse. Perceba comigo que vemos aqui no versículo 9, no versículo 2 e no versículo 9, vimos semana passada o versículo 2, de Apocalipse. Vimos lá no versículo 2 o seguinte: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E no versículo 9 encontramos: então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Perceba que lá no capítulo 19, 2 capítulos anteriores, versículo 7, vai falar assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Segundo a visão dispensacionalista, ou melhor dizendo, pré-milenista, esse evento do Apocalipse 19 é antes do milênio e do Apocalipse 21 é depois do milênio. Mas nós estamos vendo aqui o mesmo evento sobre a noiva do Cordeiro adornada e pronta, preparada. Nesses dois eventos, vemos aqui claramente esse caráter cíclico, onde nós percebemos que está sendo contada a mesma história 7 vezes, e nessas 7 vezes, elementos novos vão estar sendo apresentados para nós, onde existe uma progressão cíclica, uma progressão onde vão se colocar mais elementos sobre a mesma história. É como 7 alpinistas escalando a mesma montanha e eles estão vendo 7 imagens diferentes, 7 paisagens diferentes, mas da mesma montanha onde eles estão. Então, podemos perceber, e isso é uma analogia, tá? Isso é uma alegoria que nós podemos aplicar para entendermos o conteúdo aqui. Para que possamos perceber que existe essa tentativa clara em Apocalipse de recapitular com mais detalhes
todas as sessões que são narradas aqui. E perceba que o símbolo da noiva é trazido no capítulo 19, do mesmo jeito que é trazido no capítulo 21. Então se torna complicado dizer que nesse tempo existe 1000 anos de diferença. Porque se passou 1000 anos, existe gente que comemora as bodas do Cordeiro antes dos 1000 anos e outra gente comemorando depois dos 1000 anos. Não, fica difícil e é extremamente complicada uma interpretação como essa, né? E perceba que essa relação ela é tão profunda entre a noiva e o Cordeiro aqui na última sessão, onde todos os detalhes que faltam estão sendo colocados aqui. A gente percebe de uma maneira muito clara essa relação da noiva do Cordeiro com o Cordeiro, onde só nesse final o Cordeiro ele aparece 7 vezes. Vemos aqui no versículo 9, vemos no versículo 14 também, o Cordeiro aparecendo, não necessariamente a noiva do Cordeiro, mas o Cordeiro. Vemos no versículo 22 o Cordeiro novamente, né, sendo exaltado, sendo colocado em evidência. No versículo 23 também o Cordeiro é a lâmpada dessa cidade. Vemos no versículo 27, né, que o livro da vida do Cordeiro. Vemos no versículo 1 do capítulo 22, né, que tem o trono de Deus e do Cordeiro. E vemos no versículo 3 que não haverá mais maldição nesse lugar, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro novamente. Então, percebam que existe uma intenção muito clara em mostrar o Cordeiro. E esse Cordeiro ele está ligado estritamente com a sua noiva. E perceba que não é somente a noiva, ela não é apresentada apenas como noiva. É apresentada como noiva e esposa do Cordeiro ali no versículo 9. Né? Mas precisamos ter em mente que a ideia de casamento que está sendo colocada aqui para nós é a ideia do casamento judaico. Ou seja, quando uma noiva ela é prometida, uma moça era prometida para o seu noivo, considerava que, por mais que ainda não tivesse acontecido a cerimônia e as bodas, essa moça, ela, por ser prometida, ela já era considerada a esposa daquele noivo. Então, dentro desse entendimento, dentro do casamento judaico, percebemos que noiva e esposa são praticamente sinônimos dentro do próprio rito aqui. E a igreja, nós sabemos que por mais que Jesus ainda não tenha voltado, que esse é o momento das bodas do Cordeiro, na volta de Jesus, como vimos no capítulo 19, a igreja, ela é sim, não apenas a noiva, mas a esposa do Cordeiro, mesmo que ainda as bodas não tenham acontecido, ou seja, mesmo que ainda Jesus não tenha voltado. Por quê? Jesus nos comprou. Nós somos dele, propriedade dele. Nós somos a sua noiva, porque Jesus ele pagou a Deus um preço muito alto para que se pudesse então casar com a igreja, estar com a igreja eternamente. Né? Então o versículo 9 basicamente é isso, uma apresentação muito clara. Mas olha só que interessante os versículos 9, o versículo 10 e o versículo 11 que encontramos aqui. Vamos ler novamente o versículo 9, o versículo 10, o versículo 11, porque daqui a pouco a gente vai ler o que encontramos lá no capítulo 17, e a gente vai ver que existe também essa questão de paralela, mas também uma questão de contraste muito grande nesta última sessão de Apocalipse com a sessão anterior. Vamos lá. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Agora vamos ver o capítulo 17, versículos de 1 a 3. Aqui fala sobre a apresentação da grande meretriz. E percebam comigo como essa descrição é muito parecida. É um contraste muito grande entre duas cidades, entre duas mulheres também aqui. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo, igualzinho que encontramos no capítulo 21. Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição.
O anjo me transportou no espírito, da mesma forma como encontramos lá no Apocalipse 21, a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Percebem o contraste extremamente forte aqui entre o mesmo um dos anjos que derramou uma das 7 taças, aparece a João 2 vezes para falar sobre a grande meretriz, e também esse mesmo anjo, ou um outro anjo que também derramou uma das 7 taças, aparece também novamente para João. Vou lhe mostrar agora em espírito, no espírito também, vou te levar num lugar e eu vou te mostrar uma cidade. Acontece isso nesses 2 momentos. E nisso nós percebemos 2 cidades opostas uma à outra. Uma é a paródia da Nova Jerusalém. Já falamos isso aqui algumas vezes. A tentativa que o diabo tem de parodiar, de imitar de uma forma blasfema aquilo que Deus ele faz, as ações de Deus e quem Deus é, né? Lembram? O dragão, ele é uma oposição à pessoa de Deus Pai. O anticristo, a besta que sai do mar, a oposição ao Filho. O falso profeta que traz adoração ao anticristo, a besta que sai do mar, é uma paródia do Espírito Santo, que testifica Jesus Cristo em nossas vidas. A grande Babilônia, uma cidade repleta de blasfêmias e de prazer, de luxúria, sendo uma paródia da Nova Jerusalém, uma cidade repleta de santidade, do caráter e da glória de Deus. Nós vemos isso acontecendo em Apocalipse. Dentro da sua literatura e da sua exposição, nós percebemos a tentativa de Satanás de imitar e parodiar os atos e o caráter de Deus ali também nos seus intentos. Então existe um grande contraste entre 2 cidades nesse final. A grande Babilônia e a Nova Jerusalém. Isso é muito emblemático, a fim de que nós possamos perceber também esse caráter cíclico em Apocalipse. E também de revelar que Deus, ele não vai conforme a nossa cultura, conforme a nossa forma de pensar, conforme a nossa cosmovisão. Deus, ele age conforme a sua santidade e não apenas faz isso, ele vai e aplica esta santidade aqui, né? Aqui aparece Jerusalém, né? E é interessante porque essa cidade, ela está repleta da glória de Deus aqui. Então, e por que ela é santa? Por causa disso. Jerusalém, ela é santa porque ela está repleta da glória de Deus. Percebam, a glória de Deus não foi algo conquistado pela noiva. A glória de Deus não foi algo que a noiva também produziu. A glória de Deus, ela é dada pelo noivo, porque o noivo é Cristo, o próprio Deus, ali nesse rito de casamento que é simbolizado aqui. Deus, ele dá à sua noiva também aquilo que é seu. Deus, ele dá a sua glória e enche essa nova morada, a igreja toda contemplada ali com a sua glória. Esse texto aqui de Apocalipse 21 e 22, ele é um paralelo exato, e quando eu falo exato, não nos detalhes, mas na intencionalidade dessas 2 literaturas, do livro de Ezequiel, a partir do capítulo 40 até o capítulo 48. Fica aqui a lição de casa, tá? Ler Ezequiel 40 a 48. Para que ali nós vemos a medição do templo de Ezequiel. E nós vemos frases repetidas, versículos paralelos muito claros em Apocalipse 21 e 22 e também em Ezequiel 40 a 48. É muito complicado, de fato, interpretar Ezequiel 40 a 48 no que diz respeito a essa nova habitação em todos os seus versículos, em todos os seus textos. Mas não é algo que está discrepante, é algo que podemos com tranquilidade perceber e comparar facilmente as semelhanças que encontramos nesses 2 textos apocalípticos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? E algo que é extremamente importante aqui também. Quando nós vemos Jerusalém aqui, nossos irmãos dispensacionalistas, eles encontram uma dificuldade na própria interpretação que eles se propõem. Porque o livro todo vai ser interpretado de forma literal por nossos irmãos dispensacionalistas, mas acontece que no capítulo 21 aqui, quando aparece Jerusalém, Jerusalém não é interpretada literalmente aqui.
Jerusalém é interpretado por toda a igreja, claro, como um símbolo da igreja, toda reunida, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A pergunta é, qual que é a régua que mede o que é literal e o que não é literal, o que é simbólico e o que não é simbólico? Porque existe coisas que precisamos comparar, como eu falei mais cedo, com as cartas paulinas, com as cartas dos outros apóstolos, com os evangelhos. Precisamos fazer essas comparações com o Antigo Testamento e daí sim nós encontramos dentro do texto bíblico, dentro da Bíblia, essas comparações. E nós devemos então aplicar esses versículos paralelos de uma forma real, de uma forma que faz jus à leitura bíblica. Então, se nós interpretamos Jerusalém aqui como um símbolo do povo de Deus, precisamos também interpretar Jerusalém, na literatura apocalíptica, também como símbolo do povo de Deus. Não necessariamente Israel, Jerusalém do Antigo Testamento, ou judeus que vão supostamente se converter no tempo do fim, mas como um símbolo, um nome, uma nomenclatura ali que designa todo o povo de Deus reunido. E é importante termos essa noção porque Jerusalém aqui é chamada de cidade santa, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. O anjo fala assim, vou te mostrar a noiva do Cordeiro. João olha e vê Jerusalém. Ou seja, nós compreendemos textualmente que Jerusalém é a noiva do Cordeiro. Não podemos fugir dessa interpretação. E esse tipo de leitura é uma leitura literal, que nós devemos nos atentar e deixar que o texto nos fale aquilo que ele está nos dizendo, sem forçar qualquer outra interpretação. E percebemos no versículo 11 que a glória de Deus está cheia, dentro dessa cidade, ou seja, o noivo ele dá essa glória. E percebemos também mais uma tentativa de explicar algo que não dá para explicar. Vemos ali que o brilho dela, da glória de Deus nessa cidade, ela é semelhante novamente, uma tentativa de explicar algo que não dá para explicar, a uma pedra preciosíssima tentativa novamente de explicar, pedra de jaspe cristalina. Nós já vimos a pedra de jaspe aparecendo em Apocalipse. A gente vai ver mais 2 vezes aparecendo depois desse texto do versículo 11 também. Mas nós encontramos lá em Apocalipse 4, versículo 3, no início da segunda sessão em Apocalipse, quando João ele vai no céu e ele vai ver o trono de Deus, e ele vê alguém sentado naquele trono. Capítulo 4, versículo 3, vemos assim: e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Nós vemos o jaspe aqui novamente, que é um símbolo também da santidade de Deus. O jaspe ele é uma pedra, ele pode aparecer de várias cores. Mas aqui o texto ele está nos falando sobre um tipo específico do jaspe, onde ele se parece um cristal. Ele brilha tanto que ele é até entendido como se fosse um tipo de diamante, muitas vezes. E o seu brilho aqui ele é comparado, a esse brilho é comparado com a santidade de Deus, com a santidade daquele que está assentado no trono e que agora a igreja ali, a Nova Jerusalém, está recebendo essa santidade. O símbolo da santidade de Deus, ou seja, o símbolo que representa uma realidade aqui, que é a santidade de Deus, agora é refletida, aplicada integralmente no seu povo. Somos um com Deus, como vimos lá em 1 Coríntios 15. Somos um agora com Deus. E Deus é em tudo e em todos. E percebemos essa verdade que precisa saltar no nosso coração e nos dá alegria. Porque um dia nós não viveremos mais não nesta realidade. Nós não viveremos numa realidade manchada pelo pecado. Será esse mesmo lugar, só que agora sem vestígio do mal, sem morte, sem luto, sem pecado algum, mas com a glória e com a santidade de Deus refletida e aplicada integralmente, totalmente. E a gente não consegue. Você consegue imaginar o tamanho da glória de Deus? É impossível. É por isso que nós não podemos cair na tentação de tentar descrever algo que é indescritível em Apocalipse, em linguagem humana, em linguagem contaminada no nosso meio aqui, tentativas de interpretação que são pecaminosas também.
porque também é manchado pelo pecado. Perceba então que a ideia da cidade é um plano de atividade e comunidade durante todo o tempo que nós teremos com o Senhor, ou seja, na eternidade, né? A cidade é importante aqui, porque vemos muitas interpretações de que a cidade ela não é algo bom. A cidade não é algo que, na Bíblia, por exemplo, Babel é interpretado como uma cidade que queria alcançar os céus para fazer o nome daquelas pessoas grande. E muitos interpretam que a cidade, na verdade, não é algo bom, porque Deus cria um jardim e ali ele visita Adão e Eva no final de toda a tarde. Mas encontramos na Bíblia que o plano de Deus, no final, é uma cidade. E na cidade, Deus ele manifesta a sua glória. É por isso que nós, que vivemos no ambiente urbano, precisamos nos preocupar muito também com as missões urbanas. Não apenas com as missões transculturais, mas com as missões nos lugares onde nós estamos na cidade. E nos atentarmos a isso também. Trazendo essa realidade, no máximo que nós pudermos, para que a glória de Deus se manifeste já aqui. Porque isso é o que faz a expansão do reino acontecer, né? Na cidade, nós encontramos um plano divino para que continue acontecendo a obra dele. Na cidade é um símbolo também aqui de atividade, de comunidade, de pessoas estando umas com as outras. Quando nós percebemos aqui a novo céu e a nova terra, nós não podemos cair na tentação, por exemplo, não vai ter trabalho. Não, muito pelo contrário. O novo céu e a nova terra vai ser muito mais do que o Éden foi um dia sem o pecado. É um outro estágio, é uma outra realidade em relação ao Éden, por exemplo, que era uma realidade sem pecado. Nós viveremos uma realidade também onde precisaremos trabalhar, mas sem o cansaço, sem o acordar no frio, sem acordar bravo, né? Sem acordar ali de manhã brigando com o chefe ou discutindo com algum colega de trabalho. Nós vimos isso na pregação da semana passada, né? Nós viveremos uma vida ativa, onde nós desempenharemos trabalhos, ofícios, para a glória de Deus, só que agora sem as dores, né, do pecado, que o pecado contamina também até isso, né? Nós, pastores, não teremos mais emprego, pastor Patrick, porque não vai precisar ter pastor lá, mas porque nós vamos estar diante de Deus. Não vai mais ter médico, olha só, porque não vai ter gente doente. Não vai ter, por exemplo, militar, porque não vai precisar mais fazer guerra. Mas vai existir muitas outras coisas que a gente nem consegue mensurar o que vai acontecer. Mas nós precisamos estarmos desejosos com essa realidade futura. De saber que não vai ser algo monótono, não vai ser algo chato, não vai ser algo... vou passar uma eternidade aqui sem fazer nada, né? Na preguiça, na mesmice. Não vai ser assim. Vai ser uma realidade plena, perfeita, ativa. Isso precisa alegrar os nossos corações. Só que sem... Oi? Não... Não vai ter nem mais advogado, disse o seu Elias aqui. E dando continuidade aqui, meus irmãos, para finalizarmos versículo 12 a 14, nós vemos uma descrição muito clara de Apocalipse aqui, da Nova Jerusalém, melhor dizendo, em Apocalipse 21, 12 a 14, sobre algumas descrições, o início dessas descrições. A gente vai começar a falar aqui sobre essa descrição, semana que vem o pastor Patrick vai continuar falando sobre essa descrição da Nova Jerusalém, né? Nós vimos que ela tem uma muralha grande e alta, e que tem anjos nos portões, e tudo isso é sinônimo de segurança, não porque tenha perigos lá dentro, mas fala sobre algo seguro. Por exemplo, a igreja de Filadélfia, como falei semana passada num dos comentários em aula, era uma igreja que não sabia da sua identidade. Era uma cidade onde, na verdade, mudou várias vezes o seu nome. Era uma cidade que sofria com terremotos, então era uma cidade que precisava ser reconstruída a certo tempo por causa dessas coisas. Então era uma cidade que não tinha sua identidade. E uma das promessas por essa igreja, que é totalmente fiel, que só recebe elogios de Jesus, é que ela receberia a eternidade e que ela habitaria na Nova Jerusalém.
ela habitaria nesse lugar. Está lá, em Apocalipse 3, se eu não me engano, que vai falar sobre a igreja de Filadélfia, onde então a figura o símbolo da muralha e dos anjos ali, e nesses portões, transmitem essa segurança de um lar eterno, com uma morada eterna. Vemos também aqui, muito interessante, uma repetição fortíssima do número 12. Vamos ler aqui o versículos 12, olha só que coincidência, versículo 12 até o versículo 14, nós faremos essa leitura e vamos perceber como o número 12 aqui é muito importante. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões, 12 anjos. Todos os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Percebam que o número 12 é muito forte aqui. O número 12, nós vimos lá na nossa primeira aula. O número 12 é um dos números que mais aparece em Apocalipse. Ele é um número do povo de Deus. Tem uns que interpretam que o 12 ele é o 3 vezes 4, que o 3 é o número de Deus e o 4 é o número da terra, e quando Deus ele faz isso, ele tem esse relacionamento com a terra, ele está nos comunicando que a igreja precisa também estar revelando a esta realidade o caráter de Deus no nosso meio. Tem outros que interpretam que o número 12 é o número que Deus escolheu para designar o seu povo mesmo, no Antigo e no Novo Testamento, os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Eu acredito que essa segunda interpretação ela seja mais tranquila, por mais que a outra ela não seja ruim também. Ela não está fora da casinha, ela não é piração. Realmente, o número 4 ele é o número da terra e o número 3 é o número de Deus. Isso é um fato, isso é evidente. Mas acredito que a forma mais tranquila, mais natural para entendermos o número 12 como o número de Deus é vendo na própria narrativa da Bíblia. Né? As 12 tribos de Israel ao longo de todo o Antigo Testamento e os 12 apóstolos que Jesus escolheu no Novo Testamento, ali representando a igreja dessas duas épocas, dessas duas alianças aqui, né? Percebam que o número 12 ele é muito forte, os 12 portões, 12 patriarcas, né, os 12 fundamentos dos nomes dos 12 apóstolos. Nós vamos ver também lá no versículo 16 as dimensões da cidade, que tem 12.000 estádios de altura, largura e altura. Nós vemos também que a medida da muralha é de 144 côvados, né, a largura dela, onde 144 é um múltiplo de 12 também, 12 vezes 12, né? Então lá no versículo 17 percebemos isso. E no capítulo 22, versículo 2, encontramos uma árvore que ela produz então 12 frutos também ali, né? Então o número 12 é muito emblemático, reforçando de que este lugar é o lugar do povo de Deus. Esse é o lugar para onde a gente vai. Lá não vamos encontrar simplesmente os 12 patriarcas, né? Rubem, Simeão, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gad, Azer, Naftali, Efraim, Manassés, Benjamim. Nós não vamos encontrar também apenas os 12 apóstolos, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, Matias ou Paulo. Aqui existe uma discordância se Matias substituiu Judas e por isso ele é um dos 12 apóstolos, ou se foi o apóstolo Paulo que é incluído aqui entre os 12 apóstolos, né? Nós não vamos encontrar só essas pessoas. Eu vou encontrar o seu Elias lá. Eu vou encontrar o pastor Patrick, vou encontrar o Arthur, o Nicolas, vou encontrar a Kelly, vou encontrar todo mundo lá, vou encontrar meus irmãos lá. Essa é a certeza, essa é a garantia. O número 12 está falando assim, está nos comunicando de que este de fato é o nosso lar. A literatura apocalíptica está nos trazendo o símbolo desse número que representa essa realidade sendo repetida várias vezes. Esse número está sendo repetido várias vezes para que não fique nenhuma dúvida. Este é o nosso lar. É para lá que nós vamos, é para lá que nós encontramos alegria. Não vale a pena construirmos casas aqui nessa realidade, precisamos fazer acampamentos, porque aqui nós estamos só de passagem, porque a nossa morada é no novo céu e na nova terra. A nossa situação corporal vai ser transformada, os nossos relacionamentos vão ser transformados, não vai mais ter pecado, não vai mais ter morte, não vai ter mais luto, nem pranto.
O próprio Deus estará diante de nós. Nós estaremos vendo a sua face. Nós seremos um com Ele e Ele será um em todos. Nesse lugar nós vamos nos encontrar. E lá, e somente lá, temos esperança. É nesse lugar que nós, aqueles que morreram também, estão esperando por esse lugar. Estão aguardando o dia da ressurreição, como nós também estamos aguardando o dia da ressurreição. E nós encontraremos os nossos irmãos do passado, irmãos que a gente nunca conheceu, irmãos que nós vamos conhecer, irmãos que nós estamos vivendo hoje, mas que estão morrendo agora. Porque o nosso lar é lá, novo céu e nova terra, nova Jerusalém. Nós encontraremos essas pessoas lá. Nós encontraremos nossos irmãos queridos lá. Nós estaremos lá. E isso nos dá segurança. Perceba também, meus irmãos, que a ideia e a realidade que fala sobre patriarcas e apóstolos, Antigo e Novo Testamento, desmonta qualquer ideia de que existem crentes diferentes, tipos de salvos diferentes ao longo da história da igreja. Existe um povo apenas, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Crentes do Antigo e do Novo Testamento. Os nossos irmãos dispensacionalistas são capazes de chamar nós de hereges, pastor Patrick, por falar isso. Mas percebam, a expectativa de todos os crentes da história estão na pessoa de Jesus Cristo. Os do Antigo Testamento esperavam a vinda do Messias. Os do Novo Testamento também esperam a vinda do Messias, em glória agora. Nós podemos e devemos ter essa esperança. E nós não podemos pensar que existem dois povos. É o mesmo povo. Nós não encontraremos apenas gente do Novo Testamento lá. Nós encontraremos nossos irmãos do Antigo Testamento. Nós encontraremos Ruth, nós encontraremos Noemi, nós encontraremos Gideão, nós encontraremos também lá Samuel, Davi, nós encontraremos, quem mais? Abel. Nós encontraremos muitos crentes do Antigo Testamento lá. Nós encontraremos pessoas que a gente nem se... a maior surpresa vai ser a gente estar lá, para nós. Essa vai ser a maior surpresa para nós. Não apenas encontrar quem a gente não esperava e não encontrar quem a gente esperava. A maior surpresa vai ser, meu Deus, eu estou aqui. E a gente precisa esperar isso com alegria. Porque crentes esperam essa redenção ao longo de todo o tempo em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Ambos os povos estão unidos em perfeita unidade e em harmonia nesta redenção conjunta. E crentes de todos os tempos têm acesso a essa nova Jerusalém. Os anjos que estão nos portões ali, eles não estão guardando, porque não tem mais perigo. Não, eles estão ali sendo também, participando dessa redenção, porque lembrem-se disso, novo céu e nova terra. Céus e terra se tornam um. Toda a redenção, nós lemos lá em Colossenses 1:20, que o sangue de Jesus também restaura céus e terra. Nós estamos vivendo nesta realidade, mas esperando uma realidade onde essas duas realidades se tornam uma só. Eu queria ler 2 textos, para que compreendamos isso de uma forma muito clara. Efésios 2, versículo 20. Efésios 2, versículo 20. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Eu vou ler de novo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E Jesus aqui, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra que dá todo o sustento para os apóstolos e para os profetas. E Hebreus 11, versículo 10... lá dentro do texto lá dos heróis da fé, como comumente nós chamamos, vai falar assim: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão também aguarda esta cidade. Abraão é chamado até mesmo de crente em Gálatas 3, de que Deus ele pré-anunciou o evangelho para Abraão e chama ele de crente Abraão. Nós também, crentes do Antigo e do Novo Testamento,
estão esperando esta redenção final. Enquanto isso, nós, os crentes que estão vivos, que estão aqui, lidando com as coisas mais difíceis na vida, lidando com problemas, lidando com dores, com dilemas, com traumas, com medos, sabendo que quem nos sustenta e quem nos dá esperança é Jesus Cristo. E nele nós podemos confiar, nele nós podemos esperar, nele nós temos esperança e redenção. Nele nós não estamos desamparados, muito pelo contrário, ele está preparando morada. João 14 vai falar sobre isso. Creiam em Deus, creiam em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e é necessário que eu vá para preparar morada para vocês. É importante termos essa esperança em Jesus Cristo, porque somente em Jesus nós temos a resposta para todos os nossos problemas. Os problemas que vêm e vão, mas a promessa de Deus nunca se esvai. Nunca tem prazo de validade. É eterno, porque o que Ele fez é eterno. O que Ele fez na minha vida e continua fazendo na vida de muitos tem prazo de validade eterna, e por isso nós podemos nos alegrar e ter esperança e alegria no Senhor a todo momento, sabendo que o nosso lar é a Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém que continuaremos a ver semana que vem a descrição completa dela, a fim de que nós saibamos muito bem, tintim por tintim, Pastor Patrick, para onde nós vamos. Porque eu gostaria de saber muito como que é o lugar para nós, onde a gente vai ir, né? A gente vai morar para sempre. Mas nós temos a revelação bíblica. E nós podemos vislumbrar isso. Nós podemos já imaginarmos como que vai ser um pouquinho disso, sabendo que estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Estaremos para sempre com Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Meus irmãos, vamos abrir para tempo de comentários, tempo de perguntas. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa para falar, perguntar. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui na nossa escola bíblica dominical. Ver se tem no nosso passado pelo YouTube. Não temos nenhuma pergunta. Temos algum comentário? Temos alguma participação? Só um minutinho, senhor Elias. O Nicolas está levando o microfone. Você falou aí que quando nós morremos, o corpo vai para a terra e a alma volta para Deus, né? E o ímpio? Aquele que não aceitou Jesus, aquele que continua violento, quando ele morre, a alma dele volta para Deus também? Ele vai para o Hades, né? O Hades ali é a habitação dos mortos. É uma pergunta muito interessante, porque tem gente que vai falar assim, não, todas as almas voltam para Deus, né? Mas é importante sabermos que Deus, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Qualquer lugar que exista é de Deus. Por exemplo, o inferno, ele não é do diabo, como comumente se pensa, através da Divina Comédia, né? O inferno de Dante, que fala que o inferno ele tem camadas, né? E que o inferno ele tem o diabo lá governando no inferno. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. É um lugar de tormento para os impenitentes, né? Então, até mesmo se nós levarmos em consideração que a alma ele vai para Deus ou se a alma vai para o inferno, se a alma for para o inferno, Deus também é Senhor no inferno. No próprio Apocalipse nós encontramos o lago de fogo, de que eles serão atormentados, todos aqueles que estão no lago de fogo, que não é o inferno, né? É o estado de condenação completa e definitiva, que é o próprio cordeiro que tormenta os impenitentes, né? Nós encontramos isso na Bíblia. Então, o ímpio ele vai para um lugar chamado Hades, que é a habitação dos mortos, que também é traduzido como inferno, que é a parte inferior, por assim dizer. Mas esses aí estão aguardando também o juízo final. Esses são os impenitentes, estão aguardando o juízo final, com toda certeza. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Só um esclarecimento. O fato de
acima das portas da muralha estarem o nome das 12 tribos, tem um significado diferente no fundamento dos 12 apóstolos, né? É sobre isso que eu queria um esclarecimento. Sim, ela tem propósitos diferentes, né? O fundamento disso tudo é aquilo que os apóstolos estão ensinando. Os apóstolos, eles anunciam a Jesus, eles contemplaram a realidade que os profetas e os patriarcas esperavam, né? E é interessante vermos que as portas das cidades, elas estão para todos os lugares. Existem algumas formas de interpretar isso, né? Quando Deus ele instaura um povo, Israel, ali no lugar onde ele fica na divisão entre a África, a Ásia e a Europa. Deus coloca ali de uma forma, acredito, de uma forma propositiva. De forma que quando chegasse a plenitude do tempo, como vemos em Gálatas 4, quando chegasse a plenitude do tempo, Jesus, filho de mulher, né, ele chegou nesse momento, agora fica muito fácil a expansão missionária. É importante isso, analisarmos, a gente já falou isso há mais de um ano, em aula, que Israel está numa localidade onde depois, com o exílio, Israel é diluído no mundo inteiro. Os judeus vão para todos os lugares do mundo. Nesses lugares do mundo, eles plantam sinagogas ali. E depois, na época de Jesus, existe uma única língua, onde essa língua é o grego, é o inglês da época, onde o Império Romano instaurou ali a liberdade religiosa pela Pax Romana, mas também colocou rotas marítimas e rotas por terra. E na plenitude do tempo, quando Jesus veio, tudo isso estava pronto. Fácil acesso para todos os lugares do Império Romano, uma língua em comum, onde a maioria das pessoas falava o grego koiné, e existiam sinagogas em vários lugares do mundo onde o apóstolo Paulo utilizou para pregar o evangelho. Então, Jerusalém ali, literal, e falando sobre os lugares onde apontam as portas dessa cidade, foi a expansão para o mundo, para que esse fundamento agora seja falado, que é Jesus Cristo. Para que esse fundamento agora seja pregado pelos apóstolos, que é Jesus, a pedra angular, como nós acabamos de ler em Efésios 2. No momento oportuno da história, Deus ele construiu todas as coisas, transformando maldição em bênção. O exílio em lugares onde pudesse no futuro ser pregado o evangelho. Agora, diante do mundo, a partir de Jerusalém, onde a igreja surge ali, em Atos 2, né, a igreja é de fato ali trazida à tona na sua plenitude, agora ela pode se espalhar para todos os lugares do mundo. Existem apóstolos que foram para a Índia, para a China, existem apóstolos que foram para a Europa, o apóstolo Paulo foi até a Espanha, existem apóstolos que pregaram no norte da África, existe o etíope que encontrou o apóstolo Felipe em Atos 8, que pregou também, que depois voltou para sua casa na Etiópia. Então, a partir de Israel ali, é um lugar estratégico geograficamente, que dá acesso a todos os lugares do mundo antigo, onde facilitou muito a pregação do evangelho ali. Acho que a melhor interpretação para as portas terem os 12 nomes das tribos de Israel seja por causa disso, que agora a partir disso o acesso está fácil. O acesso está fácil. Né? E isso, claro, apontando para uma realidade futura, uma realidade onde crentes do Antigo e do Novo Testamento agora podem entrar e sair nessa nova realidade, na Nova Jerusalém, porque pertencem àquele lugar, fazem parte daquela cultura. Deu para responder? Perfeito. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Tudo certo? Então vamos encerrar nossa aula, né? Queria pedir para o pastor Patrick fazer uma oração. O microfone ainda está aí, pastor? Para que o Senhor nos conduza em oração, agradecendo a Deus por esse tempo. Ó Deus bondoso e maravilhoso, nós te louvamos e te exaltamos. Obrigado, Deus, pela oportunidade da aula que o Senhor nos deu, de ouvirmos a Tua palavra e de como será a Nova Jerusalém Celestial.
E ainda que não haja palavras humanas para defini-la, nós podemos contemplar aquilo que a nossa imaginação e aquilo que as palavras podem descrever daquilo que será tão maravilhoso que viveremos juntamente com o Senhor na Nova Jerusalém Celestial. Obrigado por estar preparando o lugar para nós, obrigado porque temos um lar para onde voltar. Obrigado porque, enquanto estamos aqui, podemos pregar o Teu Evangelho. Nós clamamos a Deus para que o Senhor nos dê também um dia, a continuidade desse dia seja tranquila, abençoada para todos nós, que o Senhor abençoe o dia onde passamos o dia do Senhor, junto com as nossas famílias, nos preparando também para o momento de culto que teremos logo mais à noite. Continua ministrando ao nosso coração, falando conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe. Lembrando que às 6 horas temos nosso encontro de oração e às 7 horas nosso culto para adorarmos nosso Deus maravilhoso, majestoso, aqui, povo de Deus, né? Apenas um vislumbre daquilo que vai ser a Nova Jerusalém. O povo reunido, contemplando esse Deus gracioso e o adorando para todo sempre. Amém? Deus assim nos abençoe e feliz Dia das Mães.